Os Estados Unidos perdem um caçador de ranking nacional e prometem caçar o responsável. O principal suspeito é Sung Yuan, o pai de Jin-woo. Adam White avisa Jin-woo antes da Conferência Internacional de Guildas, onde a pequena guilda, a Jin, é convidada como representante da Coreia, gerando repercussão. Choi Jong-in o defende publicamente. A China, Liu Zhigang, demonstra interesse por Jin-woo. Nos Estados Unidos, Thomas Andre alerta Hwang Dong-soo para não tocar em Jin-woo. A Associação Americana tenta atrair Jin-woo com a runa de Kamish. Ele pede para ver o corpo e tenta extraí-lo como sombra. Kamish desperta por instantes, saúda o monarca das sombras e some, alertando sobre 4 humanos com poder de monarcas. E nesse intervalo, Dong-soo sequestra Yo Jin-ho e o tortura numa fábrica. Thomas mobiliza a Scavenger para achá-lo, mas Jin-ho usa suas sombras para rastrear o seu amigo e chega furioso ao local. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 11 de Solo Leveling 3ª temporada. E para quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncios, então não perde tempo, é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 10, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. O governo dos Estados Unidos perdeu um recurso valioso, um caçador de ranking nacional. Vão usar qualquer meio possível para capturar o responsável. O pai de Sung Jin-woo é o principal suspeito. Adam White dizia: "Nossa associação de caçadores gostaria de manter uma boa relação com você, caçador Sung Jin-woo. Por isso que lhe informamos com antecedência, já que ficaria chocado ao ver o rosto de seu pai em um evento que foi convidado." Sung ainda estava em choque. Seu pai, que desapareceu há 10 anos, voltou como um monstro. Adam se perguntava que tipo de poder Sung utilizou naquele momento. Seria um poder telepático. É completamente diferente de quando magos de rank alto movem objetos. White acreditava que apenas caçadores de rank nacional tinham esse tipo de poder. E Sung Jin-woo pode ser considerado o 6º caçador de nível nacional. O diretor dos caçadores americanos precisa saber disso. Sung Jin-woo agora é rank nacional. A Conferência Internacional de Guildas é um evento importante onde as guildas convidadas se reúnem para discutir as tendências e problemas do mundo dos caçadores. A Associação Americana de Caçadores anunciou a lista de guildas convidadas. A representante da Coreia foi a guilda Jin. O convite foi bastante comentado na Coreia e no mundo. O caçador Sung Jin-woo é o mestre e único caçador de rank alto da guilda. Entretanto, era como se a Associação Americana reconhecesse o fato de que muitos caçadores de rank alto e inúmeras guildas juntas não conseguiriam ser páreo para ele. Muitas pessoas estavam mais ansiosas para ver a guilda Jin representando a Coreia do que com os outros caçadores nessa conferência. Em um programa de TV, o caçador de rank S, Choi Jong-in, foi perguntado sobre isso. O mago de rank S responde que essa era uma escolha óbvia da Associação Americana. O repórter pergunta se não é um pouco ridículo que a guilda Jin seja uma guilda de apenas um homem. E Choi Jong-in pergunta se eles não estariam falando do caçador Sung Jin-woo. Se formos ver o número de membros de uma guilda, de acordo com seu poder de combate, a guilda Jin já tem centenas de membros. Como alguém que testemunhou a habilidade daquele homem na ilha Jeju e no incidente mais recente, se formos comparar qualquer guilda do país com a guilda Jin, ela não fica para trás. O repórter pergunta sobre as guildas que representaram a Coreia nas conferências anteriores. Elas não estariam satisfeitas com isso? Jong-in sorri. Ele responde que a decisão dos Estados Unidos com certeza é um soco na cara. Ele também esperava ser convidado. Entretanto, apesar de estar insatisfeito, também estava orgulhoso que um caçador apareceu sem hesitar quando estava enfrentando problemas com monstros. Na verdade, eu e os membros da minha guilda só pudemos voltar vivos graças à ajuda do caçador Sung Jin-woo. Estou realmente orgulhoso que o caçador Jin-woo foi escolhido como representante da Coreia do Sul. Após sair daquela entrevista, Jong-in é informado que sua guilda conseguiu reservar um novo portal. Esse é um portal de rank S, mas seu nível de perigo não era muito alto. Choi Jong-in fala que isso era ótimo. Ele pergunta se a guilda Jin não teria reservado dessa vez. A verdade é que eles estiveram bem quietos nesses últimos dias.
Choi Jong-in estava preocupado. Já fazem 4 dias que o caçador Sung Jin-woo voltou do Japão. O deus das raids ainda não apareceu em nenhum portal. Enquanto isso, todas as grandes guildas de Seoul estão comemorando, mas não sou igual ao Baek Yonho ou ao Lin Tae-gil. Não se é diferente de um macaco se simplesmente ficar feliz em achar uma maçã que caiu de uma árvore. Os lucros da Guilda Hunters aumentaram em 40% durante esse período. Jong-in pergunta o que a associação sabe sobre isso. Antes do exame da reavaliação de rank, Sung Jin-woo fechou vários portais em um único dia, e quando se tornou um caçador de rank S, até mesmo começou a fechar portais nos territórios de outras guildas. Para alguém que fechou um portal de rank S sozinho no Japão, ele está quieto até demais. Enquanto isso, o presidente Go Gun-hee tinha uma reunião com seu braço direito, Wo Jin-chul. A China pediu por algumas informações do caçador Sung Jin-woo. Eles pediram por todos os documentos de raid e relatórios oficiais relacionados a ele. Go Gun-hee entende, nem mesmo a China iria esperar conseguir assim informações pessoais de um caçador de rank S, mas porque o interesse repentino em Sung Jin-woo. Eles devem saber muito bem que o caçador Sung não quer negociar com nenhum país. Jin-chul revela que o pedido não veio do governo chinês, mas sim de apenas uma pessoa. Parece que o caçador de 7 estrelas, Liu Zhigang, se interessou pelo caçador Sung Jin-woo. A China não utiliza o método internacional para ranquear os seus caçadores, mas sim o método próprio. O maior rank era o de 5 estrelas, porém uma pessoa recebeu o rank de 7 estrelas. Esse é Liu Zhigang. Go Gun-hee estava surpreso. Liu lutou contra o gigante que fugiu para o mar. Talvez por isso ele se interessou em Sung Jin-woo, já que ele derrotou todos os outros gigantes. Go Gun-hee entende, os fortes reconhecem os fortes, porém eles devem recusar o pedido, ou então enviar informações inúteis para Liu Zhigang. Enquanto isso, o caçador de rank nacional, Thomas Andre, é informado que o caçador Sung Jin-woo chegará amanhã aos Estados Unidos. E de repente, quem chega até aquele local é o caçador de rank S, Hwang Dong-soo. Thomas Andre conta para ele que Sung Jin-woo estaria ali em um dia, e sua ordem era: vou direto ao ponto, não mexa com Sung Jin-woo. Você entendeu, Sr. Hwang? Dong-soo fica surpreso e Thomas dizia: sei o que aconteceu entre seu irmão e o caçador Sung. Tenho certeza de que tem suas suspeitas e quer saber exatamente o que aconteceu. Dong-soo iria falar algo, mas de repente ele sente a pressão do poder de Thomas Andre. Ele se assusta. Aquela era a força do caçador de rank nacional. Thomas dizia: eu não dei permissão para você falar. A secretária Laura observava aquela cena. São poucos caçadores que têm o poder de ameaçar um caçador de rank S. É como esperado de Thomas. Mas este homem, Hwang Dong-soo, é bem obcecado por seus alvos. Thomas Andre fala para o caçador de rank S não tocar em Sung Jin-woo. Ele deveria tirar umas férias em um dos resorts da guilda durante a conferência. E aí, vai aceitar a minha generosidade, Sr. Hwang? Dong-soo responde que sim, e então Thomas deixa ele ir embora. Laura pergunta se estava tudo certo, mas Thomas acredita que Dong-soo não vai obedecer tão facilmente. Era melhor mantê-lo sob vigilância até Sung Jin-woo sair dos Estados Unidos. Laura pergunta se Dong-soo ficaria bem com isso, e Thomas responde: ficar um pouco frustrado é melhor do que morto, disso eu tenho certeza. Dong-soo estava furioso, seus olhos brilhavam e ele mordia sua própria boca até sair sangue. Finalmente chega o grande dia, onde as maiores guildas do mundo se reunirão nos Estados Unidos. Vemos Lennart Nierman, o representante da guilda Richter, da Alemanha. Ele pergunta para o vice-líder da sua guilda o porquê tem tantos repórteres naquele lugar. O vice-líder responde que o comentado caçador coreano iria chegar hoje. Ele está vindo para cá. E de repente eles percebem que Sung Jin-woo já estava ali. Ao seu lado estava Jin-ho e Wo Jin-chul. Lennart fala que eles devem cumprimentá-lo. Não temos nada a perder nos aproximando de um caçador forte. Porém, ao se aproximar, Lennart fica com medo. Ele resolve recuar. O vice-líder pergunta o que aconteceu e Lennart responde: você não está vendo isso? Ele não invoca monstros de outra dimensão. Ele os carrega por aí, em sua própria sombra. Com essa quantidade de monstros, se me dissessem que ele estaria aqui para declarar guerra contra os Estados Unidos, eu mesmo acreditaria. Jin-ho pergunta se Sung estava vendo alguém conhecido, porém ele apenas percebeu um cara que estava o encarando. Jin-ho falava: com todo o tempo que ficou na TV, tenho certeza de que conseguiu alguns fãs. Deve querer um autógrafo ou algo assim.
Jinho pergunta por que Wo Jin-choo estava ali. O chefe dos agentes responde que sua missão era proteger Sung Jin-woo, mesmo sabendo que isso não era necessário. E de repente Sung percebe que Adam White estava ali para recebê-los. Sung acreditava que ele era o embaixador da Associação Americana na Ásia. Adam responde que sim, mas ele também é responsável pelos assuntos que envolvem Sung. Com exceção do caçador Sung, todos serão levados aos seus quartos. Sung fala para Jinho ir para o hotel junto de Wo Jin-choo. Adam pergunta se Sung se importava de acompanhá-los. O caçador acredita que possa ser algo relacionado ao seu pai. Adam responde que não seria nada que possa prejudicá-lo. A Associação de Caçadores Americana com certeza o apoia. Algumas coisas são classificadas como segredo de Estado. Sung vai junto de Adam para a sede da Associação de Caçadores. Eles estavam sob grande pressão nesse momento, com a morte do caçador Christopher Rich, que era um dos pilares do poder de fogo dos Estados Unidos. Eles estão desesperados para preencher esse vazio em suas forças, mesmo que as coisas permaneçam calmas para o público, já que a morte de Christopher ainda não foi revelada. Vamos começar a investir em breve todos os nossos recursos para procurar um caçador que possa substituí-lo. Sung pergunta se era um dos candidatos. Adam acena que sim. Como já deve saber, o valor de uma pedra de runa é proporcional ao poder de um monstro. A diferença é que esse poder foi extraído. O maior desastre da humanidade, uma raid que ficou marcada na história, todos querem esquecer sobre ela, o dragão Kamish, e a pedra de runa que foi extraída dele. Estamos procurando por um novo mestre dessa runa. Adam pergunta o que Sung acha da sua última oferta. Sung pede para que ele passe as fotos para trás. Ele queria ver o corpo de Kamish. Sung pergunta se eles guardaram isso. Adam responde que sim, e Sung diz que quer ver isso primeiro. Dei meu tempo para a associação sem objeções. Tenho certeza de que não estou pedindo muito. Adam responde, eu só sei até onde me permitiram saber pelas autoridades superiores. Não sei a localização do corpo de Kamish, mas já que é você que está pedindo, não acho que será difícil receber essa permissão. Terei que fazer um relatório. Pode esperar um momento? Sung então responde, bem, se vou ter que esperar, vamos esperar juntos. Eles vão até a associação. O diretor David Brennan perguntava o que Sung achou da runa. Adam fala que ele não estava muito preocupado com isso. Tudo o que ele quer ver é o corpo de Kamish. David pergunta para Michael Connor o que Sung queria com isso. O vice-diretor acredita que era mera curiosidade. O valor de uma habilidade é realmente inimaginável. Os maiores caçadores do mundo não hesitam em gastar dinheiro nas runas que precisam. Habilidades definem a força dos caçadores, e essa força é o mesmo que suas vidas, o que quer dizer, possivelmente, o corpo é mais valioso do que uma nova habilidade para ele. O diretor David dizia, a habilidade dele só não é ativada com monstros que matou por si mesmo. Michael fica surpreso. Se ele puder transformar monstros que não foi ele quem matou, e até mesmo os que morreram há muito tempo atrás, em suas invocações. Meu Deus, ele quer transformar Kamish em uma de suas invocações. David diz, se for isso mesmo, eu não posso permitir. Ninguém pode ficar tão forte assim. Michael diz que pode ser difícil manterem a relação amigável se recusarem esse pedido. David então decide levar Sung pessoalmente. Pode ser uma boa chance para verificar sua habilidade. David gostaria de sentar e conversar, mas é assim que Sung prefere fazer. Eles descem no subterrâneo. Sung sente a mana misturada no ar. Para isso acontecer, mesmo após 8 anos, Sung imaginava o quão forte o dragão seria após se transformar em uma sombra. Eles então chegam até o aquário, onde o corpo de Kamish está. David revela que eles preservaram o corpo da maneira em que ele morreu. Ele foi derrotado pelos 5 caçadores de ranking nacional. A energia usada pela sede da associação também é suprida pelo cristal de mana dele. Sung pede para que os demais se afastem. O caçador concentra seu poder no punho e se aproxima. Os demais americanos apenas observavam. Eles querem ver o que vai acontecer. Sung então ordena, erga-se. A extração de sombra falha. Sung tem apenas mais 2 tentativas. Ele respira e ordena novamente. Erga-se. As sombras do corpo de Kamish começam a aparecer. Vemos nesse momento um poderoso dragão das sombras que estava surgindo. O poderoso Kamish retorna. Estão gostando do vídeo? Então deixe seu gostei. Mas continuando,
a sombra de Kamishi desperta. Ele se coloca na frente de Sung Jin-woo. Aquele era um gigantesco dragão feito de sombras. Kamishi, assim como Bero, conseguia se comunicar. Ele pergunta: foi você quem me invocou? Rei dos mortos, monarca das sombras. Os americanos que presenciavam aquela cena não conseguiam acreditar no que estava vendo. Eles ficam assustados e o dragão dizia: humanos, matar os humanos. Eu devo matar os humanos, eu vou matar todos. O vidro do aquário começa a se quebrar devido à pressão do poder de Kamishi. Aqueles eram vidros reforçados com a mana de um caçador de ranking nacional. De repente, os vidros se quebram e o Kamishi das sombras fica livre. Ele emite um poderoso rugido. Kamishi concentra o seu poder na boca. Aquela seria uma rajada intensa de energia. Os americanos ficam desesperados. O diretor David Brennan dizia: temos que sair daqui. Esse é o sopro de Kamishi, mas para onde vamos fugir? E de repente Sung ordena: chega! O cristal de mana na sua cabeça já foi removido. Não há mais necessidade de obedecer às ordens dos soberanos. Kamishi fecha sua boca e os americanos ali presentes estavam paralisados. Adam White informa para Michael Connor que Sung estava falando a língua dos monstros. Ele não conseguia acreditar nisso, mesmo vendo com seus próprios olhos. Kamishi dizia: então essa é a sensação de se tornar um subordinado do monarca das sombras. O dragão se aproxima e ele se curva perante Sung e dizia: como um humilde servo que um dia serviu o rei dos dragões. Saudações, meu novo soberano. Sung toca no nariz de Kamishi. Ele pergunta: você serviu o rei dos dragões? O dragão das sombras responde que sim, serviu o rei louco dos dragões, o monarca da destruição. Sung estava impressionado. Kamishi tinha uma raiva imensa. Ele não imaginava que uma sombra poderia ter uma força tão grande. É um poder muito maior do que qualquer outro monstro que Sung já conheceu. Não há dúvidas de que ele é um ser incrível. E enquanto Sung acaricia a face de Kamishi, o dragão balança sua cauda. E isso deixa os americanos surpresos. Em pensamentos, Jin-woo dizia: existe o rei dos mortos, o monarca das sombras, o rei dos gigantes, que é o monarca dos começos. Acho que esse é mais um dos 9 monarcas que o sistema me mostrou. De repente, o corpo de Kamishi começa a desaparecer. Ele dizia: parece, meu rei, que devo me despedir de você. Parece que nos encontramos tarde demais, meu senhor. Sung estava surpreso. Nem mesmo o poder do monarca das sombras pode superar o passar do tempo. Enquanto desaparecia, Kamishi dizia: tenho inveja de seus soldados, que podem servi-lo por toda a eternidade. Meu rei, há 4 humanos que pegaram emprestado o poder dos monarcas. Tome cuidado com eles, meu soberano. Apesar de nosso tempo juntos ter sido breve, foi uma honra conhecê-lo, meu novo senhor. Kamishi desaparece por completo. Sung estava surpreso. A extração de sombra falhou e retornou ao vazio. Muito tempo havia se passado desde a morte daquele dragão e por isso Sung não conseguiu transformá-lo em uma de suas sombras. Sung diz para Adam White que sente muito. Ele deve informar ao diretor que o caçador de rank S irá pagar todos os danos. Sung vai embora dali e os americanos continuam assustados ao escutarem um barulho. Jin-woo estava furioso e por isso acaba quebrando a parede de aço daquele lugar com um único soco. Pouco depois, Jin-chul se encontra com Sung. Ele pergunta se Jin-woo encontrou Yo Jin-ho. Ele havia saído assim que recebeu a mensagem do caçador de rank S. A mensagem de que ele estaria esperando na sede da Associação de Caçadores. Sung não sabe do que Jin-chul estava falando. Ele havia acabado de voltar de lá. Adam White também revela que o nome do caçador Yo Jin-ho não estava na lista de visitantes. Jin-chul fala que um caçador da guilda Scavengers veio pessoalmente para buscá-lo há 2 horas atrás. Adam dizia: mesmo que a guilda Scavenger tenha uma relação próxima com a associação, eles não têm autorização alguma para fazer serviços para nós. Vai ser mais rápido falar com eles e perguntar diretamente. Adam liga para a guilda Scavenger, mas Sung Jin-woo tinha um mau pressentimento. Laura atende a chamada. Alguém da guilda Scavenger levou o vice-líder da guilda, a Jin. Ela fica preocupada. Hwang Dong-soo deve estar envolvido. Ela pergunta se Sung Jin-woo sabia disso. Adam fica preocupado. Que merda está acontecendo? Laura diz que eles devem descobrir o que aconteceu o mais rápido possível. Adam estava assustado. Ele diz para Sung que a guilda estava tentando descobrir o que aconteceu e entrarão em contato. Mas já era tarde demais. Sung Jin-woo já havia partido.
Jin-Ho corria sobre os prédios da cidade para tentar localizar Jin-Ho. Ele foi descuidado, não colocou nenhuma sombra para proteger Jin-Ho, depois que usou a troca de sombras para salvar o seu pai. Se algo ruim acontecer de novo, como foi com sua irmã, Sung não iria se perdoar. Jin-Ho invoca suas sombras. Sua ordem é: encontrem Jin-Ho. Um amigo está em perigo. Sung Jin-Ho está preocupado. Ele irá vasculhar cada canto da cidade, mesmo que tenha que acabar com toda a conferência de guildas. Ele irá encontrar seu melhor amigo. Enquanto isso, vemos Thomas Andre. Essa informação já foi repassada para o caçador de nível nacional. Thomas estava furioso. Ele havia nocauteado vários homens subordinados de Dong-Su. Thomas estava furioso. Ele quebra seu óculos e dizia: agora ele conseguiu. Hwang Dong-Su, encontrem ele antes que Sung Jin-Ho o ache. Temos que achar ele logo. Enquanto isso, vemos Dong-Su em outro lugar. Ele sorria e exalava uma aura ameaçadora. O caçador de Rank S observava Jin-Ho, que estava inconsciente e coberto por sangue. Já era noite. Sung Jin-Ho estava preocupado. Ele observava a cidade do alto, enquanto escutava as conversas das pessoas que estavam perto de suas sombras, espalhadas por aquele lugar. Sung se pergunta se Jin-Ho foi levado para fora da cidade. Ele é um caçador de Rank D. Pessoas normais não conseguiriam levá-lo à força, mesmo que fossem muitas. Se um carro supostamente estivesse indo para a associação e do nada mudasse a direção para sair da cidade, Jin-Ho iria notar que algo estava errado e resistiria. A única pista dos culpados é a guilda Scavenger, o irmão mais novo de Hwang Dong-Suk, o caçador de Rank S, Hwang Dong-Su, que saiu da Coreia para se tornar um caçador americano. Ele deve ter esperado por um bom tempo para nós virmos aos Estados Unidos. Então poderia descobrir a verdade sobre a morte de seu irmão. Jin-Ho e eu fomos os únicos sobreviventes daquele portal. Dong-Su deve ter certeza de que matamos o irmão dele. Quem diria que o aviso do chefe Wo Jin-Cho iria realmente se tornar verdade? Sung se lembra de que após a morte de Kang Tai-shik, o chefe Wo Jin-Cho tinha avisado ele sobre Hwang Dong-Su. Ele alerta que Sung poderia perder sua vida se não tomasse cuidado. Sung não se arrepende do que fez, mas isso nunca teria acontecido se ele tivesse deixado uma nova sombra protegendo o Jin-Ho. Se alguma coisa acontecer a ele, Sung não iria se perdoar. Enquanto isso, Thomas Andre aguardava notícias sobre o paradeiro do seu subordinado. Ele se pergunta se Dong-Su não estava com medo de morrer. Não, o Sr. Dong-Su é um caçador de Rank S. Ele deve estar ciente da diferença de força entre ele e Sung Jin-Ho. Então fazer algo tão idiota, mesmo sabendo disso, quer dizer que ele sabe que eu vou ficar do seu lado. Talvez eu tenha sido muito gentil com os meus caçadores. Thomas Andre protege seus subordinados e, se aproveitando dessa posição, Dong-Su declara guerra contra a guilda Ajin, sabendo que o caçador de nível nacional iria protegê-lo. Thomas pergunta para Laura as atualizações. Ela diz que a associação está cooperando com eles e analisaram os padrões de movimentação do Sr. Hwang nos últimos meses. Houve um total de 3 vezes onde ele saiu do seu padrão habitual. Thomas pede para ela enviar todos os membros da guilda para esses locais. Ele também estava vindo, porém antes de desligar, ele pergunta como Laura conseguiu convencer a associação. Ela disse para eles que se não encontrarem Hwang Dong-Su, Thomas e Sung poderiam iniciar uma batalha. A associação americana estava um completo caos. Depois dessa informação, Michael Connor e Adam White estavam fazendo de tudo para rastreá-lo. Todos os 100 membros da guilda Scavenger estavam se movimentando. Todas suas raids agendadas foram canceladas. Se todos estão se movendo, quer dizer que Thomas Andre está por trás disso. Isso é algo grande. O que exatamente está acontecendo? Enquanto isso, em um depósito, vemos Jin-Ho caído. À sua frente estava Dong-Su e outros 2 caçadores. Um deles pergunta: tem certeza que ficará tudo bem? Dong-Su responde: não planejo fazer nada com ele, só tem uma coisa que quero saber. O mestre Thomas me disse para não tocar em Sung Jin-Ho, mas nunca planejei mexer com ele mesmo, porque tinha mais uma pessoa que pode me dar as respostas. Disse para ele que se falasse honestamente o que exatamente aconteceu com meu irmão naquela dungeon, deixaria ele ir sem um arranhão. Só tinha uma coisa que eu queria ouvir, que o Sung Jin-Ho matou o meu irmão. Assim que ouvir isso, acabo os meus negócios com Yo Jin-Ho.
O garoto estava machucado e coberto por sangue. Devido aos seus ferimentos, ele estava inconsciente. Dong-Su bate em seu rosto e manda ele acordar. Isso não funciona, então ele atinge Jin-Ho com um soco. O garoto cospe sangue e volta a si. Um dos caçadores dizia: ele é bem resistente, acho que deve ser um tanque. Qualquer humano normal teria morrido com isso. Dong-Su falava: não sei por que ele está sendo tão teimoso. Que cara idiota, coragem é algo admirável, mas sua teimosia não vai te salvar. Dong-Su bate a cabeça do garoto em uma coluna de ferro. Ele dizia: escuta aqui, eu não quero te matar. Esse cara aqui atrás é um healer muito bom. Ele vai te salvar a qualquer momento que estiver prestes a morrer. O que quer dizer que até me falar o que eu quero saber, você será torturado. E além disso, estamos em uma fábrica desativada há 5 anos. Não tem ninguém para te salvar, não importa o quanto grite. Então o que acha? Isso te fez querer falar um pouco? Jin-Ho utiliza suas últimas forças para fazer algo. Ele mostra o dedo para Dong-Su e diz: vai pro inferno. O caçador de rank S perde a paciência. Ele bate a cabeça de Jin-Ho com toda a força. Um de seus subordinados pede para ele tomar cuidado. Ele não quer se envolver em um assassinato apenas pelo dinheiro. Eles devem começar a curá-lo. Dong-Su responde que ainda não descobriu o bastante. Ele ainda nem começou. Porém, de repente, o caçador de rank S pressente algo. Ele olha para trás e em frente, em uma parede quebrada, uma sombra de um orc superior observava aquela cena. Os caçadores se perguntam se teve uma quebra de dungeon por ali ou algo do tipo. Dong-Su vai na direção do orc, que começa a tremer. Os caçadores acreditavam que ele estava com medo do caçador de rank S. Dong-Su retira sua jaqueta e avança para o ataque. Ele ia matar aquele monstro com um único golpe. Não tinha tempo para brincar, mas nesse momento a troca de sombras é ativada. O orc não tremia de medo por ver Dong-Su, ele tremia de medo ao sentir a fúria de seu soberano. Sung Jin-Ho finalmente chegou. Vemos a mãe de Sung e sua irmã na Coreia. Ela se perguntava como Jin-Ho estava. Sung deixou Bero para protegê-las. Sua sombra mais forte cuidava de sua mãe e irmã. Ele dizia: mãe de nosso rei, se tiver algo que nosso Lorde não possa derrotar, ninguém no mundo estaria seguro. Eles estavam vendo o jornal local, que noticiava a conferência de guildas organizada pela Associação Americana de Caçadores. E Sung Jin-Ho da guilda Jin era o principal convidado. Porém, Bero tem uma sensação estranha. Ele diz que já sentiu isso antes. O seu rei está enfurecido. Enquanto isso, vemos a guilda Cavaleiros. O líder Park Jong-soo dizia: houve muitos acidentes nas dungeons ultimamente. Então vamos tomar cuidado e fechar esse portal. Não vamos ter nenhuma baixa. Porém, de repente, o vice-líder Jung Yun-tai se assusta. Jong-soo pergunta o que ele estava fazendo. Yun-tai estava assustado, porque a sombra nos pés de Jong-soo estavam tremendo. Certamente algum soldado das sombras está protegendo o chefe da guilda Cavaleiros, e por isso acabou reagindo à fúria de Sung Jin-Ho. Jong-soo fala para Yun-tai: quantas vezes eu disse para você não beber antes de uma raid? O garoto fica nervoso. As sombras realmente tinham começado a tremer, como se estivessem vivas. Jong-soo pede para seu amigo tirar folga hoje. Vemos muitos carros indo na mesma direção. Aquele era o comboio que acompanhava o caçador de nível nacional, Thomas Andre. Ele pede para o motorista parar o carro. Thomas Andre estava preocupado. A luta já havia começado. Ele chuta a porta do carro em movimento. Thomas Andre então salta do carro. Ele demorou demais para impedir esse confronto. Agora deve chegar no local o mais rápido possível. Ele vai na frente e grita para que seus subordinados o sigam o mais rápido que puderem. Thomas Andre avança pela estrada daquela cidade. Ele precisa impedir que algo pior aconteça. Os seus subordinados diziam: ao que parece, estamos cheios de danos para cobrir amanhã. Realmente, ele deveria ter simplesmente levado o carro junto. Enquanto isso, na fábrica desativada, Sung acaba de trocar de lugar com sua sombra. Seu primeiro movimento é um poderoso soco, aplicado diretamente na barriga de Dong-Su. Os outros caçadores não entendem o que estava acontecendo, mas Jin-Ho, mesmo completamente ferido, sorri. Agora as pessoas que fizeram isso com ele irão pagar. Seu irmãozão chegou. Dong-Su cospe sangue. Aquele golpe foi muito forte. O caçador de rank S é arremessado para trás com toda a força. Sung Jin-Ho emanava uma aura sinistra. Ele estava envolto em trevas. O monarca das sombras está furioso. Ele utiliza suas poções de cura para salvar Jin-Ho, mas elas não poderiam ser utilizadas para curar a vida de alguém com um HP menor do que 10%. Sung, mesmo assim, tentava realizar esse processo. Ele estava em silêncio. Jin-Ho estava sério. Ele pergunta se algum daqueles caçadores que acompanhavam
estavam, Dong-Su era um healer. Curem o Jin-Ho, essa era a sua ordem. Um dos caçadores responde que não fala coreano, ele estava suando frio, e Dong-Su então se levanta. Ele volta para o campo de batalha e fala: Sun Jin-Ho quer que curem o garoto. É a primeira vez que nos encontramos, Sun Jin-Ho. Sung então diz: vou falar pela última vez, curem ele. O caçador responde que Sung deveria pedir isso para o seu chefe, não para ele. Jin-Ho então pega a cabeça do healer e o joga contra uma das vigas de ferro. Sung pergunta se o outro caçador também é um healer. Ele estava desesperado e dizia: Senhor Hwang Dong-Su, você disse que esse trabalho não tinha nada com o Sun Jin-Ho. Sung pergunta se aquele homem conseguia curar Jin-Ho. Ele responde que não, e rapidamente Sung joga ele contra o chão, que fica completamente destruído. Dong-Su se aproxima dizendo: eu sabia, foi você quem matou meu irmão Dong-Suk, não foi? Jin-Ho então diz: irmãozão, Hwang Dong-Su é o irmão de Dong-Suk. Por favor, tome cuidado. Sung diz que Jin-Ho não precisa falar nada, ele deve guardar suas energias. Dong-Su então pergunta: me responda, Sun Jin-Ho, você matou meu irmão e os seus companheiros. Sung se aproxima e fica frente a Dong-Su e responde: pergunte para ele quando encontrá-lo no inferno. Dong-Su entra em fúria, ele concentra seu poder no braço e parte para o ataque. Sun Jin-Ho se esquiva daquele soco e rapidamente ele encurta a distância entre os dois, acertando um forte golpe na barriga de Dong-Su. O caçador de Rank S sente muita dor e cospe sangue novamente. A força de Jin-Ho é tremenda, ele arremessa o oponente para longe. Dong-Su atravessa a parede da fábrica e é jogado para o lado de fora daquele lugar. O caçador de Rank S estava assustado com a força do oponente. Dong-Su nem sequer teve tempo de se recuperar. Ele olha para o lado e observa que Sung já havia chegado até ali. Dong-Su ataca mais uma vez e Sung também prepara um golpe. O poder e velocidade de Sun Jin-Ho são maiores. Ele segura a cabeça de Dong-Su e atinge o solo. Sun Jin-Ho bate a cabeça do caçador de Rank S múltiplas vezes contra o chão. E nesse instante, Thomas Andre chega até ali. Ele pede para Sun Jin-Ho parar. Ele dizia: eu avisei para não mexer com ele. Hwang Dong-Su ainda está vivo. Sung diz que por hora sim. Thomas Andre então dizia: parece que consegue me entender. Ótimo, deixa ele ir. Se fizer isso, vamos esquecer de tudo o que aconteceu hoje. Sung então pergunta: e se eu não quiser? Thomas Andre fica sério. Ele diz que terá de parar Sun Jin-Ho à força. Sung joga Dong-Su para o alto e desafia Thomas Andre a tentar pará-lo. Vemos que Dong-Su estava consciente e em pensamentos ele dizia: sim, muito bem, você não tinha outra escolha a não ser interferir. Thomas, mate o Sun Jin-Ho para mim, Thomas Andre. Esse era o plano de Dong-Su desde o começo. Sabendo que não seria páreo para Sun Jin-Ho, ele confiou na força do líder de sua guilda, Thomas Andre. E assim vemos que Dong-Su, além de torturar Jin-Ho, manipulou a todos para isso acontecer. Sung fica na frente do caçador de nível nacional. Thomas pergunta: será que não sabe quem sou eu? Sung estava furioso e apenas diz: eu não ligo para quem caralhos é você. Thomas então percebe, Sung o conhece, mas ainda assim quer lutar. Thomas Andre veio de uma família pobre de imigrantes. Ele sempre esteve rodeado de pessoas que o odiavam. Ele não tinha nada, mas algum ser divino o abençoou com um dom, um talento incrível que o fez indomável, uma força avassaladora, a força para ficar acima de todos. Por meio de inúmeras batalhas que lutou, ele provou seu valor e ainda usou sua força nas pessoas que eram contra ele. Força, autoridade, riqueza e poder. Ele viveu a vida toda de um rei, tendo todo tipo de poder, e quando um novo tipo de poder apareceu no mundo, ele aproveitou a chance para se tornar um verdadeiro rei. Ele acabou com todos que estavam no seu caminho. Todos os que o subestimaram foram obrigados a se ajoelhar. Violência sempre foi a chave. Ele sabia por experiência própria como lidar com pessoas que não se submetiam a ele. Culpe sua própria arrogância. Enquanto isso, Thomas Andre decide começar o combate. Ele avança contra Sun Jin-Ho. E os agentes da Associação de Caçadores Americana e os caçadores da guilda Scavenger chegam no local da batalha. De repente, uma grande explosão acontece. Um rastro de destruição que arrebenta até mesmo todos os carros que estavam ali. Thomas Andre foi empurrado para trás com aquele soco de Sun Jin-Ho. O caçador de nível nacional precisou se proteger daquele ataque e mesmo assim foi arrastado. Seus caçadores ficam preocupados. Eles perguntam para o mestre da guilda se estava tudo bem. Thomas Andre impede eles de se aproximar.
Ele estava sério, seus olhos brilhavam e calmamente ele caminha na direção de Sung Jin-Ho. Sung invoca Igris e Kaizel. Ele pede para que suas sombras levem Jin-Ho até o hospital mais próximo. Garanta que ele seja curado, não importa como. Igris e Kaizel saem voando com Jin-Ho. Os caçadores da guilda Scavenger iriam lutar ao lado de Thomas Andre. Sung Jin-Ho então invoca suas sombras. Este é seu poderoso exército. Suas sombras mais poderosas, sendo Beru e Igris, não estavam ali, mas os outros são mais do que o suficiente para derrotar a Scavenger. Thomas Andre sorri e dizia: certo, agora estamos falando a mesma língua. Parece que isso vai valer meu tempo. Não dou a mínima para Hwang Dong-Su agora. Só tem um jeito de recuperar o meu orgulho. Vou matar esse coreano arrogante. Está gostando do vídeo? Deixe seu like, mas continuando. A batalha entre a guilda Scavenger e a guilda Ajin está prestes a começar. Thomas Andre dizia: não é tarde demais para admitir que errou e recuar. Vou ao menos poupar sua vida se você se ajoelhar agora. Sung Jin-Ho mostra seu dedo do meio. Essa é a sua resposta para o caçador de nível nacional dos Estados Unidos. Thomas Andre fica furioso. Vemos que em seu rosto começa a surgir algumas rachaduras de luz. Elas se espalham por todo o seu corpo. Thomas diz que Sung vai se arrepender de não ter aproveitado essa chance de viver. Sua poderosa mana se espalha por seu corpo. Aquela era uma aura dourada que cobria seus músculos. Enquanto isso, vemos os caçadores da guilda Scavengers. Eles também estavam sendo protegidos por essa aura emanada de Thomas Andre. As sombras de Sung Jin-Ho se preparam para o combate. À sua frente estava Iron, o tanker mais forte de Sung. O caçador de Rank S da Coreia ordena para que eles avancem, e Thomas Andre pede para sua guilda se preparar. Um grande confronto que se assemelha a uma guerra acontece naquele lugar. A guilda mais poderosa do Japão e o caçador mais forte da Coreia se chocam. Os tankers da Scavengers avançam contra as sombras de Sung. Eles colocam seus escudos em formação, e nesse momento uma gigantesca parede mágica é formada. Ela emitia uma forte luz. As sombras continuam avançando. Eles atacam aquela parede mágica, e de repente a muralha desaparece e um enorme rastro de destruição surge. O exército das sombras estava sendo atingido. Quem atacava era Thomas Andre. Ele utiliza sua força e velocidade descomunal para destruir as sombras de Sung Jin-Ho. Vários soldados são atingidos, mas de repente, diante de Thomas, vemos o orc Xamã Feng. Ele invoca sua magia de defesa. Thomas se prepara e salta com toda a sua força na direção daquele orc. A magia de defesa é quebrada. Thomas perfura a cabeça de Feng, que estava em sua forma gigante. Uma das sombras mais fortes de Sung acaba de ser derrotada. Thomas diz que esses caras não têm chance alguma contra ele. Nesse momento, o caçador de rank nacional entra dentro da fábrica desativada. Ele fica surpreso ao ver que vários caçadores de sua guilda foram derrotados, porém um deles continuava de pé, e de repente Sung aparece do seu lado, e o homem simplesmente é jogado no chão pela autoridade do monarca. Thomas Andre avança sem pensar duas vezes. Sung Jin-Ho observa, mas Iron intercepta o inimigo. Thomas concentra seu poder e grita: desapareça! Com um soco ele atinge Iron e o joga para o lado, mas ao olhar para frente, ele percebe que Sung Jin-Ho havia desaparecido. Sung agora estava atacando o inimigo pelo seu ponto cego. Ele acerta um poderoso ataque nas costelas de Thomas Andre. Sung não estava brincando. Ele utilizou suas adagas negras para atacar, porém a lâmina de sua adaga não conseguiu perfurar o corpo do inimigo. Jin-Ho estava surpreso. Thomas Andre sorri e então efetua um ataque. Ele acerta um soco em Jin-Ho. Sung é arremessado, e Thomas diz que ele estava subestimando um caçador de nível nacional. Thomas Andre, mais uma vez, concentra sua mana na mão. Aquele era um tipo de telecinese que alcança Sung em pleno ar, uma técnica parecida com a autoridade do monarca. Thomas então puxa Sung Jin-Ho e diz: sinta a diferença entre nossas forças. Sung fica surpreso, porém de repente ele utiliza o seu poder. A autoridade do monarca cai sobre Thomas Andre, que fica paralisado. Ele estava assustado e dizia: mas o que? Ele está planejando me esmagar? Não, é mais como se estivesse me prendendo aqui. Esse desgraçado, até mesmo enquanto eu estou puxando ele para mim, ele planejou atacar. Sung Jin-Ho estava indo rapidamente na direção de Thomas. Ele planeja atacar enquanto o caçador estava paralisado. Sung então acerta um poderoso soco no rosto do oponente. O caçador de rank nacional sente esse ataque. Ele cospe sangue e é arremessado para longe. Thomas, enquanto caía, dizia em pensamentos: eu estou sangrando. Thomas Andre consegue ficar de pé. O caçador de rank nacional se posiciona antes de acertar o chão,
mas quando percebe, já era tarde demais. Sung Jin-woo estava do seu lado, preparando um novo golpe. Sung perguntava: o que foi mesmo que você disse? Sinta a diferença entre nossas forças. Jin-woo era muito rápido. Ele acerta Thomas Andre de vários ângulos diferentes, em uma velocidade fora do comum. O caçador mais forte da Coreia estava superando o caçador de nível nacional mais forte da América. Thomas Andre, de repente, começa a passar por um tipo de transformação. Ele falava: tudo bem, vou parar de te subestimar agora. Ele ativa sua habilidade de reforçar. O corpo de Thomas estava mudando. Enquanto isso, vários carros da Associação Americana de Caçadores se dirigiam até aquele local. O motorista perguntava para o Sr. Adam White o que estava acontecendo, porém ele não poderia dizer em detalhes. Mas se eles continuarem até aquele local, com certeza estarão em risco. Os carros estavam chegando naquela fábrica abandonada. Eles sentem o choque de energias daquela batalha. Thomas Andre estava com sua transformação ativada. E naquele momento Sung Jin-woo se lembra das palavras do dragão Kamish. Existem 4 humanos que receberam os poderes dos governantes. Talvez eles estivessem entre os 5 sobreviventes da raid de Kamish. Se for isso, eles seriam 4 dos caçadores de nível nacional, e Thomas Andre poderia ser um deles. O corpo de Thomas estava coberto por um tipo de armadura. Seus cabelos se tornaram brancos e se mexiam como fogo. Ele se aproxima de Sung, porém Jin-woo não perde tempo e avança o mais rápido possível. Ele queria lutar. Thomas prepara um poderoso ataque com os 2 braços. Sung se surpreende e consegue se esquivar no último instante. Thomas então acerta o chão, que é completamente destruído por sua força. Jin-woo conseguiu pular, mas mesmo assim, ele estava surpreso. De repente, Thomas concentra mais um de seus poderes. Na palma de sua mão, ele cria uma esfera de energia que contém o poder dos governantes. Esse é o poder da pressão. Os caçadores da Guilda Scavengers estavam com medo. Eles gritam para que todos se afastem do mestre Thomas. Caso contrário, iriam morrer. As sombras de Sung Jin-woo são pegas por aquele poder. Era como se fosse um buraco negro que suga tudo que está na sua volta. A esfera ficava cada vez maior. Esse é o horizonte de eventos criado por Thomas Andre e a pressão de sua força. Sung se segurava para não ser arrastado e dizia: mas que pressão incrível, parece um buraco negro. Eu teria sido sugado se não fosse pela autoridade do monarca. De repente, os olhos de Thomas começam a brilhar. Ele lança aquele poder em Sung Jin-woo. Uma forte luz é emitida de dentro daquele galpão. E assim uma explosão acontece. Vemos Sung Jin-woo pousando em cima do telhado que ficou em pedaços. Ele olha para baixo e vemos que Thomas Andre ainda continua de pé. Ele olha para Sung e diz: eu não vou errar da próxima vez. Os caçadores da Guilda Scavengers estavam recuando. Os feridos foram resgatados. Eles precisam afastar o máximo possível de seu mestre. De repente, Thomas Andre salta na direção de Sung Jin-woo. Ele irá atacar o Monarca das Sombras com todo o seu poder, mas Sung pisa na cabeça do caçador de nível nacional. Ele empurra Thomas com seu pé para poder tomar distância. Porém, o caçador dos Estados Unidos não estava disposto a desistir. Ele utiliza sua habilidade de captura para puxar Sung em sua direção. Aquele poder chega próximo de Jin-woo, mas ele contra-ataca utilizando o toque do dominador. Sung puxa Thomas com toda a sua força. Thomas fica surpreso. Ao invés de ser paralisado, ele agora estava sendo puxado. Sung queria enfrentá-lo de frente. Thomas decide enfrentá-lo. Ele utiliza o seu poder para reforçar, e os 2 caçadores se chocam em um poderoso ataque. Seus punhos se conectam, mas algo inesperado acontece. Sung estava completamente sério, mas Thomas se surpreende. Seu punho é completamente estraçalhado pelo soco de Jin-woo, e de repente vemos que ele é jogado para longe devido ao impacto daquele golpe. Sung Jin-woo observa aquela explosão ao longe. Furioso, Thomas Andre se levanta dos escombros. Sung Jin-woo, percebendo que o inimigo ainda estava de pé, avança com todo o seu poder. Seus olhos brilhavam. Thomas Andre também decide atacar novamente. Ele tenta acertar Sung, porém o Monarca das Sombras se esquiva. Apenas a força de impacto de seu golpe era capaz de causar destruição naquele lugar. Sung nesse momento segura a cabeça de Thomas e o atinge com uma poderosa joelhada no seu rosto. Aquele golpe trinca a armadura que cobre o rosto de Thomas. Ao longe, os agentes da Associação Americana de Caçadores observavam aquela batalha. Eles diziam: meu Deus, que tipo de monstros eles são para liberarem tanta energia mágica assim? É perigoso, então é bom que esteja preparado. Adam White. De repente algo atinge o galpão à frente. Adam White fica surpreso e dizia: mas o que foi isso? A menos que eu tenha me enganado, aquele era
o Thomas Andre. O agente pergunta para Adam o que eles deveriam fazer agora, e o White responde: o que quer dizer com isso? Temos que parar eles. O homem não entende como eles conseguiriam fazer isso. O Sr. Andre está sendo completamente derrotado pelo caçador Sung Jin-woo, e vemos naquele momento uma imagem impensável. Sung Jin-woo estava aplicando vários golpes em Thomas, enquanto o caçador de ranking nacional estava caído no chão. Sung estava em fúria. Ele acerta vários socos na cabeça do oponente, que se perguntava: como um mago tem tanta força e velocidade, eu vou perder? Impossível, não pode ser. Thomas tenta atingir Sung com suas últimas forças. Sung então se defende daquele ataque e rapidamente acerta o corpo de Thomas e quebra a sua armadura. O caçador de nível nacional estava assustado. Sua força devastadora é a única coisa que ele tem. Thomas Andre fica furioso. Ele se levanta mais uma vez, mesmo com toda a sua armadura completamente quebrada. Ele gritava: eu sou Thomas Andre, acha que isso é o bastante para me derrubar? Sung então acerta ele pelas costas e pergunta: já não te disse? Eu não dou a mínima para quem você é. Sung continua espancando Thomas Andre. O caçador mais forte dos Estados Unidos estava completamente derrotado. E de repente, Adam White entra em desespero e grita: caçador Sung Jin-woo, pare, por favor. Sung não dava ouvidos e continuava desferindo seus socos. Finalmente a casca que protegia o corpo de Thomas se desfaz. Sung acerta muitos socos diretos no oponente. Thomas não aguentava mais a dor. Ele então diz: acabou, eu perdi. Após o oponente se render, Sung finalmente para de atacar. Os agentes dos Estados Unidos estavam perplexos. E Adam dizia: ele deixou o grande Thomas Andre neste estado. Quantos caçadores no mundo conseguiriam fazer algo assim? Não. Será que existe mais alguém que poderia fazer isso? Quando a notícia se espalhar, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Thomas Andre fica desacordado. Adam White pede para os healers curarem Thomas rapidamente. Todos os ossos do corpo dele foram quebrados. Ele perdeu muito sangue também. Um healer não iria conseguir fazer isso sozinho. Vai ser melhor se todos cuidarem deles juntos. Ele só conseguiu aguentar até agora por ser um caçador de ranking nacional. Qualquer outro caçador teria morrido há muito tempo com esses ferimentos. Apesar disso, parece que ninguém havia morrido. Adam acredita que poderia ser pior, porém de repente, uma notícia vem à tona. O caçador Wang Dong-soo não está respirando. O coração dele parou de bater e Sung Jin-woo já tinha ido embora dali. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Se inscreva, deixe seu gostei e um comentário sobre qual o seu personagem favorito dessa história. E até o próximo vídeo.